Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, rearrumando a casa, desmontando a árvore de Natal, retomando aos poucos o trabalho que nunca acaba, bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo. Esse é o episódio 255 do podcast Áreas Contaminadas, o primeiro de 2026 e o primeiro da 7ª temporada. Pois é, eu não sei quem de vocês se lembra dos primeiros episódios lá em 2020 e ainda está conosco, nos acompanhando por aqui ou nas outras iniciativas que conduzimos. É um orgulho caminhar ao lado de vocês pela estrada tortuosa do GAC. E também vocês, que se juntaram a nós em algumas das 6 temporadas anteriores, espero que estejamos conseguindo suprir as suas expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva, Construção. E finalmente vocês que entraram no GAC depois de 2020, já com um podcast específico, espero que estejamos contribuindo com a sua formação e a sua atuação profissional e, por que não, para o seu crescimento pessoal. Se alguém entrou no GAC em 2020 ou 2021 por aí, já deve até ter sido promovida e está tomando algumas decisões aí na empresa que você atua. Espero ter ajudado essas pessoas a tomarem as melhores decisões nas empresas, espero ter contribuído um pouco com essa promoção também. Enfim, estou bastante feliz por ter vocês aqui conosco, independente da etapa que vocês estão na profissão, no GAC, independente da quanto tempo vocês nos acompanham aqui. Tentamos aqui no podcast misturar material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como no episódio de hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem as suas belas histórias. É importante trazermos conhecimento, mas é também importante trazermos esse reconhecimento para as pessoas que atuam no GAC. Os nossos episódios, como vocês sabem, são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é a nossa revisora, editora, diretora de arte, gerente, coordenadora, consultora, analista, assistente, estagiária, enfim, é o coração, a alma, o cérebro, os braços, etc. dos estúdios ECD. E os episódios são oferecidos pela ECD Training e pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. A ECD Training é a nossa empresa, que tem se dedicado cada vez mais a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais e online, para empresas ligadas ao GAC. Consultorias, laboratórios, contratantes, empresas de sondagem, etc. E a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que existe há pouco mais de 5 anos, é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, isso é importantíssimo, mas é extremamente importante, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, nos dedicando a fazer um episódio por semana, porque é algo que essas pessoas fazem voluntariamente e sem nenhum ganho pessoal como contrapartida. Isso mostra o quanto elas gostam do que fazemos e o quanto elas acham importante que continuemos fazendo isso. Saber que esse tanto de pessoas consideram o nosso trabalho relevante é algo muito poderoso, que nos dá muita força para continuar, por isso estamos agora entrando na 7ª temporada, com a inestimável ajuda da nossa comunidade no Apoia-se. Se você também quiser e puder se juntar a esse grupo, de atualmente 45 pessoas, é simples, é só entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras cujos nomes estão na descrição desse episódio. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras. Elas eram 4, agora são 3. Essas empresas não enchem de orgulho por serem empresas bastante relevantes, bastante renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando aqui que estamos no caminho certo. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Os patrocinadores ouro são a Columbia Technologies e a Vessol Group. O laboratório Consulting e a Vapor Solutions, como vocês sabem, nesse início de ano passaram por uma fusão, uma aquisição, e agora eles são parte da Vessol Group. Agradecemos demais a essas 3 empresas, que nos ajudam muito financeiramente, dá para dizer que são elas que nos mantêm aqui,
e também nos dão aquela força implicitamente dizendo continuem, e com certeza continuaremos. Temos alguns breves anúncios a fazer aqui que eu considero importante nesse início da temporada. Primeiro, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. É um curso bastante interessante, voltado para quem já atua no GAC e quer trabalhar com remediação, também para quem trabalha com remediação em alguma etapa específica e pretende conhecer a totalidade desse processo da remediação, ou para quem é de uma área correlata fora do GAC, como engenharia de vários tipos, química, biologia e outras, e essa pessoa quer entrar no nosso mercado por essa porta da remediação. O curso é indicado basicamente para esse tipo de público. O curso tem duração de 1 ano, as aulas são aos sábados o dia inteiro, parte desses sábados tem aula presencial, parte deles tem aula online, ao vivo, e temos aulas às terças ou quintas à noite. Essas são todas online e ao vivo. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, entre no site do Senac, sp.senac.br, lá você vai precisar procurar a área de meio ambiente, pós-graduação, remediação de áreas contaminadas, junte-se a nós do Senac nesse ano de 2026. Estão abertas também as inscrições para os cursos de extensão da parceria Senac-ESAS. O primeiro curso vai começar em janeiro, a partir do dia 27 de janeiro, às terças e quintas, das 8 ao meio-dia. É o curso GAC para iniciantes, voltado para dar uma visão geral do GAC para quem tem pouco ou nenhuma experiência, ou para quem trabalha em uma etapa específica, numa consultoria, numa empresa ligada ao GAC, uma etapa específica e quer ter uma visão mais geral do GAC, entender melhor o porquê e como nós fazemos o que fazemos. Uma vantagem especial desse curso é que ele custa metade do preço de um curso regular da parceria Senac-ESAS, justamente para dar oportunidade a quem está começando. Eu tenho a honra de coordenar esse curso que promete, mais uma vez, ser muito proveitoso. Informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br/eventos. E eu relembro vocês que esse nosso podcast semanal está no ar no YouTube, nos agregadores de áudio como Spotify e outros, e também no Substack da ECD Ambiental. Além do podcast, temos também como produtos digitais a nossa newsletter, a nossa querida newsletter quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, priorizando comentários um pouco mais longos e elaborados. Na descrição desse episódio vocês podem encontrar o link de inscrição para a newsletter, que também pode ser acessado pelo Substack da ECD Ambiental, ecdambiental.substack.com. Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio do ano e vamos começar com tudo, já entrando com os 2 pés. Hoje mostraremos essa conversa muito legal com a Gisele Rossi Alvarado. A Gisele é graduada em Química com opiniões fortes e bastante fundamentadas sobre o mundo, sobre a ciência, sobre o meio ambiente e, claro, sobre o GAC. A Gisele conta sua trajetória com muitos perrengues e muita perseverança, da sua infância à universidade, da Química como graduação ao laboratório, que atua com o GAC, onde ela foi trabalhar, e desse laboratório para o Senac e dali para uma consultoria, e para o setor de consultorias em geral, onde ela hoje faz o que sente mais propósito dentro da nossa área. Aliás, a busca pelo propósito atravessa muitas etapas da sua jornada, como vocês poderão ouvir. Com certeza vocês vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de Gisele Rossi Alvarado e Feliz Ano Novo! Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Gisele Rossi Alvarado. Gisele, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast. Oi Marcão, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar participando. É um prazer ter você aqui, Gisele. Bem-vinda a bordo. Obrigada. Gisele, vamos começar do começo. Onde a pequena Gisele cresceu, o que ela gostava de fazer e que caminhos da vida te levaram para a Química. Bom, vamos lá. Eu nasci numa família composta basicamente pela minha mãe, pelos meus 2 irmãos mais velhos, aqui em São Paulo mesmo, na Santa Cecília. A minha mãe ela se divorciou quando eu era muito nova, eu tinha 2 anos, e o meu pai ele foi morar na Espanha. Uhum. Minha mãe ela sempre trabalhou muito, para dar as melhores coisas possíveis para mim e para os meus irmãos, então eu sempre tive uma inspiração muito grande também de mulheres na minha vida. Na minha adolescência, eu dei muito trabalho para minha mãe, para os meus irmãos. E eu repeti a 7ª série, para você ter noção do quanto trabalho eu dei para eles. E aí, por conta disso, a minha mãe ela me colocou num colégio mais regrado. Uhum. E por estar nesse colégio mais regrado, isso exigia mais de mim. E a minha mãe ela reparou que eu precisava de aulas particulares de matemática, que eu estava um pouco para trás. E a partir disso eu comecei a aprender
matemática, né? Comecei a gostar. Então, esse foi um grande ensinamento na minha adolescência, que às vezes a gente não odeia as coisas, a gente só não aprendeu as coisas. É verdade, é verdade. E até o final do fundamental, mesmo me dedicando, né, eu tinha muita vontade de ser artista. Eu sempre gostei de fazer colagens, gostei de pintar e tudo mais. E gostava de consumir tudo em relação a isso. Então, desde a história da arte até cinema, pintura, etc. Caramba. Sim. E que pintor você gosta, assim? Pintor, pintora que você fala, puxa vida, eu gosto disso. Eu vou fazer uma super propaganda Aham, agora da aham, minha amiga, da Manuela Navas. Ela estudou comigo lá no Instituto de Química. Ela saiu da Química e hoje em dia ela é uma super profissional. Assim, os quadros dela passam no show do Zeca Pagodinho. Ela fez exposições internacionais. caramba. Sempre tem quadros dela expostos no Sesc também. Ela fez capas de vários livros super interessantes Olha, também. que legal. Maravilhosa. Tem uma em pena dela lá em Pinheiros também. Gosto Legal, muito dela. legal. Mas desculpa, eu te interrompi. Você gostava de artes plásticas. Isso. E aí, no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudos no São Luís Jesuítas, que era um colégio que, de fato, não tinha como pagar, porque lá em 2010, quando eu entrei, se não me engano, a mensalidade era de 2.500, alguma coisa Aham, assim. E aí eu consegui uma bolsa e tive uma professora de química muito querida, né? Ela era muito exigente também, e foi aí que eu percebi que eu tinha muita facilidade em relação à minha turma a entender química, né? Eu ia muito bem sem precisar me esforçar tanto. E aí eu acabei me destacando, né, nessa matéria, e aí coloquei na minha cabeça que eu ia fazer química, porque eu, como artista, provavelmente não ia ganhar muito dinheiro. Não que como química seja aquela maravilha, mas Exato. Mas eu falei, bom, exatas ou artes? Eu acho que exatas vai me dar um pouquinho. você calculou as chances, ao calcular as chances já foi para exatas, né, Gisele? Exato. Eu já dei trabalho suficiente para minha mãe na adolescência, não preciso dar para ela depois. E aí, quando me formei no ensino médio, eu queria ir para a USP, né? Então, eu só prestei FUVEST, basicamente. E por conta disso, eu adiei minha ida à faculdade, porque eu não passei na FUVEST. Aham. E aí eu tive que fazer um ano de cursinho. E nossa, foi uma época assim de extrema angústia para mim, porque quando você faz cursinho, você tá à margem da sociedade, né? Você não é estudante, você não tem direito nem a bilhete único. É verdade, é verdade. E eu tava trabalhando ainda para pagar o meu cursinho. Aí eu pensei, nossa, se eu não passar, Aham, é um dinheiro que eu perdi, né? Um dinheiro gasto. sim. E aí eu trabalhava no Sesc Pompeia de tarde e estudava no Objetiva de manhã. Estudava bastante e foi nesse momento assim que eu percebi que o sonho de entrar na universidade pública dependia única e exclusivamente de mim, né? E que eu tinha que fazer aquilo acontecer de qualquer forma. E que eu não queria de forma nenhuma ficar trabalhando em São Paulo, ficar estudando e trabalhando em São Paulo. Acho a vida aqui muito agitada, assim. E também acredito que seja muito difícil para as pessoas que trabalham e estudam aqui em São Paulo por conta do deslocamento Sim, também, né? sim, sim. Aí, no final das contas, eu consegui passar na Unesp e fui lá para Araraquara sem conhecer ninguém, só com as trouxinhas nas costas. Aham. Cheguei lá na faculdade, mas fui muito bem recebida, foi maravilhoso. Eu adorei ter feito essa escolha, porque me proporcionou muito crescimento pessoal também. É uma cidade universitária, né? Então o Instituto de Química, né, onde você estudou, e a própria Unesp de Araraquara já é antiga. Então tem uma tradição ali de receber os novos estudantes, né? Então deve ter sido não tão difícil como seria o contrário, né? Imagina uma pessoa de Araraquara cai aqui na USP, aí ela tá perdida mesmo de uma vez, né? Nossa, exato, tá perdida não só pela cidade também. No interior as coisas são mais Eu tranquilas, acho que então sim, né? São mais é, abertas a conversar e tal, né? Acho que sim. exato. E aí lá na Unesp eu pude participar de muitas coisas. Então, eu participei do diretório acadêmico, participei da Química Júnior, participei do PET Química, fui em muitos inters, fiz muitos Uhum, amigos. Inclusive, recentemente fui numa
comemoração de 20 anos da República dos Meus Amigos lá em Araraquara, que foi muito legal. Então, mesmo depois de todo esse tempo, ainda tenho contato com o pessoal. Uhum. E aí, uma das experiências mais legais, assim, que eu tive na universidade foi ter participado do PET Química. O PET, ele é um programa de educação tutorial, que ele é patrocinado pelo MEC, e ele tem 3 pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. E através da extensão universitária, nós realizávamos muitos eventos, como, por exemplo, ir em escolas públicas e falar para aqueles jovens que eles têm o direito de ocupar aquele lugar, Sim, devem ocupar, e muitos deles nem sabiam que eles poderiam fazer isso, né? sim. E a gente também fazia experimentos em praças, assim, para atrair a atenção das pessoas para a química. Uhum. Então, mostrar coisas bem visuais e explicar o que está acontecendo. E aí eu participei também da primeira edição de um projeto que a gente teve, que eu nem sei se existe ainda, mas ele chamava Futuras Cientistas. Então a gente pegava ali meninas da faixa ali de 8 anos de idade, mais ou menos, e a gente levava elas no CCA, que é o Centro de Ciências de Araraquara. E aí no CCA a gente fazia algumas gincanas, assim, lá é um espaço muito legal, muito lúdico. Então tem várias salas, tem a sala de biologia, sala de matemática, sala de química, sala de física, tem um relógio solar lá também. Enfim, é muito bacana. E a gente levava essas meninas lá e a gente fazia algumas gincanas com ela para elas irem pegando pistas da onde iam estar as próximas informações Uhum. sobre a mulher cientista do grupo que elas tinham pego. E no Uhum. final elas faziam uma apresentação sobre essa mulher e aí elas ganhavam brindes também, a gente trocava experiências, assim, o que Uhum. elas acharam e aprendiam nesse meio tempo também, né? Legal. Legal. Eu trabalhei com bastante coisa como essa, né, na minha juventude, início da carreira É, profissional, jogos educativos, como que você está dizendo, assim, né? Interessante. sim. Assim, muito legal, né? Para mim, sempre foi muito bonito, assim, ver pessoas interagindo com a ciência. Eu acho que a ciência é muito importante para quando a gente está crescendo, se desenvolvendo. Sim. Acreditar na ciência, acreditar não, né? Assim, confiar na ciência, né, Gisele? Para que não aconteçam coisas como a gente vê por aí, né? Exato, exato, pois é. E, enfim, falando tudo isso, né, também na intenção de exaltar a universidade pública, né? Uhum. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de Sim, educação, sim, que o conhecimento ele transforma, né? E isso também se encaixa na nossa área de meio ambiente, de áreas contaminadas, né? Porque grande parte dos impactos sofridos, né, em relação a desastres ambientais, quem acaba pagando o pato, vamos dizer assim, são as pessoas mais com vulneráveis, né, que certeza. não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento, né, que nem o condomínio lá de Barão de Mauá. Sim, sim, Então, foram sonhos depositados, né? Pessoas que criaram expectativas e não sabiam que poderia matar, né? sim. E outras áreas contaminadas que nós temos, né? Mas como não é de interesse comercial, então a coisa se arrasta um pouco mais e a comunidade acabou ocupando o local inadequadamente e se expõe aos riscos, né? Enquanto uma área com interesse comercial, a coisa se resolve rapidamente. Ah, não, deixa comigo aqui, porque eu remedio, eu ponho uma remediação termal, faço de água aqui e tal, para eu poder obter lucro na aquária. Exato. E esse é também um dos grandes propósitos meus de trabalhar com o GAC, né? Uhum. Tem uma frase do Chico Mendes muito legal que ele cita que ecologia sem Luta luta de de classe classes, né? é É jardinagem. jardinagem, né? E eu gosto de pensar que eu não estou fazendo jardinagem. Não que não seja importante ganhar dinheiro, né? Uhum. Mas só que eu acho que é mais importante para nós estarmos trabalhando com isso, tendo pelo menos uma consciência do ambientalismo, né? O ambientalismo ele é um movimento, né? É político e social também, né? Então eu acho importante a gente ter consciência disso,
porque senão a gente, sei lá, melhor tá na farmácia ganhando mais dinheiro, ganhando a vida das pessoas. Sim. Bom, aí no final da universidade eu acabei me estendendo lá por um ano porque eu queria fazer um estágio. No bacharel em Química não é obrigatório estágio, no bacharel tecnológico era, mas eu fui para o bacharel em Química. Enfim, não é São Paulo, né? Então era muito difícil encontrar um estágio. E aí eu acabei trabalhando em uma escola de educação infantil lá em Araraquara, que era bilíngue. E foi muito bom, porque como eu aprendi inglês sozinha, aí eu tenho pelo menos alguma coisa no meu currículo, eu sei inglês. Sim, é verdade. E aí, durante esse tempo, eu retomei o contato com o meu pai, que mora na Espanha, e ele falou, vem pra cá, se você quiser morar aqui, né, conhecer e tudo mais. E aí eu falei assim, bom, vou lá visitar e ver como é que vai ser. Aí, em março de 2020, fui pra lá. Não sei se essa data é... Pois é. Bom, fiquei lá 2 semanas e coronavírus. Nossa senhora, meu Deus. Você tava na Espanha? Tava na Espanha. Caramba. E lá, eu não sei, eu sei como é que foi aqui, né, que os meus amigos me falaram, mas só que assim, lá tinha drone na rua, falando que você não podia sair, senão você levava uma multa altíssima. Sim. Eu lembro do meu pai, quando ele ia pro mercado, ele passava pela polícia, a polícia perguntava, pra onde você vai? Vou pro mercado. Só podia ter uma pessoa no carro, e aí ele tinha que voltar pelo mesmo caminho e mostrar para o homem que ele foi no supermercado a nota fiscal. Então foi bem puxado, assim. E aí eu convivi, assim, com o meu pai, a minha madrasta e as minhas 2 irmãs, nenhum deles falando português. Caramba! Meu Deus! Pois é. E assim, durante acho que 2 meses, mais ou menos, porque eu fiquei um tempo presa lá também, né? Sim, lógico, Que eu não podia voltar. E aí eu lembro de abrir o Globoplay às vezes, para poder ouvir português, que eu não aguentava mais falar espanhol. Nossa senhora, Gisele do céu, que coisa! E um grande PS, né? O meu pai ele foi embora quando ele tinha 2 anos de idade. Então, eram pessoas totalmente desconhecidas para mim. Eu estava em outro país com pessoas desconhecidas presas dentro de casa. Nossa senhora, nossa senhora. Essa experiência foi uma experiência. E aí, quando você conseguiu ir embora, vou embora, nunca mais volto para essa Espanha aqui. Então, eu fui embora, eu era meninona, né? Eu falei assim, nossa, eu vou morar aqui e tudo mais, né? Porque, querendo ou não, as 2 semanas que eu passei lá foram muito legais, né? E, assim, as minhas irmãs, elas são bem parecidas comigo em questão de gosto musical e tudo mais. Então, pelo pouco que eu conheci e também por pensar, bom, aqui eu vou ter mais oportunidades de crescimento do que no Brasil, vou me mudar, né? E aí voltei para Araraquara, quando consegui voltar. Aí o que eu fiz? Falei, bom, vou para São Paulo. E aí fico lá por um tempo até abrir as fronteiras, porque as fronteiras estavam fechadas. E é isso, aí voltei para São Paulo, voltei a morar com a minha mãe. Durante esse meio tempo, falei, bom, vou tentar conseguir um emprego, porque eu vou para lá, né? E aí eu já tenho alguma experiência na área e tudo mais. Aí eu fui lá falar com um amigo meu, que é o Ricardo, que ele fez Química na USP. E o Ricardo, nessa época, ele não trabalhava de supervisor, trabalhava de analista no TO15 lá da CEMIC. E ele saiu de lá, foi pra farmácia, depois ele virou supervisor. Falei assim, Ricardo, me arruma um emprego aí, pelo amor de Deus. Nessa época, a CEMIC, ela tava se mudando de São Paulo para Sumaré. Por conta dessa logística e tudo, eu acabei não indo pro laboratório, né? Eu fiz a entrevista pro laboratório, mas acabei não indo, tinha várias variáveis, né? Eu teria que me mudar para Sumaré, porque era um trabalho noturno também no laboratório que eles estavam oferecendo, e aí era complicado essa logística. Mas eu acabei tendo a vaga ali abrir uma vaga no comercial, e eu fui para o comercial da CEMIC.
Porque você pediu um emprego para essa pessoa e ela tinha emprego na CEMIG. Se fosse no supermercado Morita, você teria ido para o supermercado. Exatamente, mas só que antes disso eu trabalhei na Chili Beans também, pra você ter noção. Caramba! Emprego na área, eu tô falando agora, que é uma coisa na área, porque durante esse meio tempo que eu fiquei em São Paulo, falei assim, bom, vou ficar aqui parada, sem ganhar dinheiro, fazendo o quê, né? Pedindo dinheiro pra minha mãe. Não tem condições, né, Marcão? Uma mulher formada. Mas aí foi quando entrei na área, né, de fato. Eu não tinha nada de conhecimento de gerenciamento de áreas contaminadas, assim, até porque eu fiquei um tempo no comercial, depois eu fui para o back-office, mas, assim, eu trabalhava muito com indústrias, lá era um pouco segregado, às vezes eu fazia algumas coisas ali de consultoria, mas só que era muito pouco, eu trabalhava muito com indústrias, então meu negócio era conhecer a legislação, tipo, da CONAMA 420, CONAMA 357, Portaria 888, então não tinha conhecimentos de fato sobre a CETESB, sobre a DD 125, que eu sabia era muito superficial, basicamente era ali as análises. E aí eu falei, estou aqui, não tem como sair desse emprego agora, vou fazer uma pós e vou para lá, né? Com experiência e com uma pós-graduação. Aí eu comecei a pesquisar pós teria na área de meio ambiente. Encontrei várias, né? Encontrei ali sobre fluente, mas falei, assunto chato, não gosto. E aí eu vi após o Senac de gerenciamento de áreas contaminadas. Eu falei, pô, isso daqui é bacana, né? Interessante. Dei uma olhada na grade e falei assim, vamos lá, né? Ver como é que vai ser isso daqui. Assim, totalmente na louca, pesquisando sozinha, sem ninguém te assoprar assim, falar, pô, faz ali e tal, não? Assim, quem trabalhava comigo lá na CEMIC, na época, a Evelyn e a Maria Rita, ela foi decidir depois, né? Sim. Mas a Evelyn, que já conhecia mais alguma coisa, falou, esse daí que é o pessoal da consultoria e tal, e tipo, mas eu também não tinha a mínima ideia, né? Sei lá, tem uma coisa a ver, né, que eu faço. Nossa, tem tudo a ver, tudo a ver. Só tem a CEMIC por causa disso. Exato. E aí, esse foi o meu primeiro contato mais direto com o GAC, né? Entrei lá na pós, assim, até tive uma disciplina de mineralogia na faculdade, mas, assim, era muito mais sobre estrutura, sobre cálculos e tudo mais, mas só que nunca tinha ouvido falar na vida dessa área. Mexia um pouco com química ambiental, mas era muito emissões atmosféricas, essas coisas. Quando eu entrei na pós, e aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse pessoal tá falando, né? Chega na primeira aula lá comigo, com o Rodrigo, com o Newton, aquela loucura toda. Nossa, total. E é engraçado, porque todo mundo lá parecia que sabia o que tava falando, o pessoal tava falando. E aí eu, meu Deus do céu. E aí tinha duas opções, né? Ou desisto disso daqui, ou eu vou perguntar tudo. Sim, isso aí. Tá certo, né? Tá certo, lógico. E aí, como não é muito do meu feitio desistir, eu falei, gente, vou perguntar tudo. E era muito interessante porque tinha algumas perguntas que eu fazia que eram tão simples no início que nem os professores conseguiam me responder direito. Mas você, no começo, sempre estava lá atrás, você sempre entendia o que eu queria perguntar. Eu mesmo? Eu próprio? Você. É mesmo? Você próprio. Porque eu entrei lá, não sabia que era uma sondagem, né? Tipo, a gente sabe que tem coisa debaixo da terra, né? Mas só que, sei lá, isso ficava no meu imaginário lá atrás. Eu nem pensava o que tinha debaixo da terra, sabe? E aí você sabia exatamente como me responder, né? Isso foi muito legal, assim, foi uma das coisas que me deu muita motivação para continuar. Conforme foi avançando a pós, aconteceram coisas muito interessantes, porque eu fui aprendendo mais coisas e as minhas perguntas começaram a se encaixar ali num nível de, ela
pelo menos entende o que ela está perguntando, né? Sim. E aí, quando isso aconteceu, eu via muitos colegas da pós vir falar comigo depois da aula, no almoço, falando, nossa, Gisele, que legal que você perguntou isso, porque eu queria perguntar, mas eu estava sem Isso coragem. que eu ia falar. Você verbalizava, mas muita gente queria perguntar. É isso mesmo. Exato, porque eu falei, bom, eu não tenho, cara, não tenho vergonha nenhuma em não saber, eu não sou da área, então eu vou perguntar. E algumas pessoas que estavam lá, elas já trabalham, a maioria, né, se não Sim, todas, já trabalhavam na área, sim. então elas pensavam, ah, imagina, eu vou perguntar isso daqui, vão pensar que eu não sei, Uhum, enfim, uhum. esse tipo de situação. Isso foi muito legal, fiquei muito feliz também de saber disso, e talvez eu me comportasse até igual a essas pessoas se eu tivesse já em consultoria ambiental, né? E aí isso me deu muita motivação para continuar e aprender mais sobre. E aí não desistiu, não desistiu. Não Continua ali desistir, firme e forte, é isso aí. firme e forte, igual prego na areia. Não, tô brincando, gostei muito de fazer a pós e fiquei firme e forte até o final, gostei muito de aprender. Eu queria, né, na verdade, quando eu estava me formando ali, antes de querer decidir ir para a Espanha, eu queria muito fazer um mestrado, um doutorado, Uhum. mas infelizmente as condições para as pessoas que fazem mestrado e doutorado aqui no Brasil, elas não são as melhores, né? Uhum. E eu sofri muito também fazendo IC, não sofri de ser difícil, né? Mas só que era um trabalho muito árduo que não tinha um reconhecimento de Sim. fato. Quando eu entrei no GAC, eu vi uma grandíssima oportunidade de poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, Uhum. porque todo o relatório que eu redijo, eu gosto de pensar que é um TCC. Sim, Então, sim, eu tenho que dar o meu melhor e eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que saber sim, o que eu estou escrevendo, e eu gosto sempre de pesquisar artigos, referências, para poder colocar nos relatórios, porque dessa forma eu estou aprendendo também, fomentando, né, o ensino, né, citando autores em uhum, trabalhos e tudo mais. E aí, no final da pós, fui numa entrevista, na primeira entrevista que eu fui, e consegui um emprego na consultoria ambiental, uhum, na área comercial de início, mas já falando que eu queria ir para a área técnica. uhum. E aí passou 3, 4 meses, aí eu já fui para a área técnica como júnior. Aprendi muito também. E aí quando eu cheguei, assim, no começo foi bem intenso, né? Porque apesar de eu ter feito a pós, eu estava aplicando, né? Aí já era outra coisa. E eu lembro de me sentir muito nervosa quando eu pesquisava coisas, Uhum. porque antes meu trabalho era muito operacional. Certo, E certo. eu sabia, né? Apesar de uma coisa ou outra, perguntava e resolvia. Uhum. Mas eu me vi tendo que pesquisar coisas e eu ficava nervosa com isso. Falei, meu Deus, será que vão pensar que eu não estou trabalhando? Uhum. Olha a cabeça que, tipo, eu ficava me sentindo estranha em relação a isso, né? Uhum. Depois eu fui reparar que é normal isso, que as pessoas têm que pesquisar as Sim, coisas sim, na sim, nossa área, nós somos consultoria, né? sim. Aí depois disso eu passei para pleno e também recebi uma responsabilidade muito legal que me agregou muito, que é de ser representante da qualidade. A gente precisava implantar a ISO 17025 na empresa Uhum. e a gente teve que fazer uma reestruturação da documentação que tinha. Foram mais de 70 documentos, Meu Deus. procedimentos escritos de sondagem, instalação de posto de monitoramento, treinamentos, então chamamos parceiros também para dar treinamentos de amostragem de água, amostragem de vapor. Uhum. Passamos ali pela auditoria. Na auditoria a gente teve a oportunidade de ter 2 EICTESBs lá com a gente, sendo auditores. E foi muito legal, nossa, foi muito positivo. A parte que eu mais gostei foi de não ter recebido nenhuma não conformidade técnica. Eu fiquei muito feliz e foi assim uma experiência do nada assim que apareceu. Foi tudo muito rápido, muito desafiador, mas eu fiquei muito contente, né? Falei, pô, agora eu entendo um pouco de comercial, sei Uhum. como é que é a qualidade, sei um pouco do técnico Sim. e é isso, fiquei muito contente. Aprendeu várias coisas, né? Em vários segmentos. Laboratório, consultoria, tudo isso em muito pouco tempo, né, Gisele? Muito pouco tempo, Marcão. Eu fiquei
2 anos na CEMIC e agora, em agosto, eu fiz 2 anos em consultoria. Então, tenho 2 anos de Uhum. consultoria. E mais recentemente você mudou de consultoria, né? Isso, agora eu tô, faz 3 meses um pouco mais de 3 meses que eu tô na COF, tô trabalhando com profissionais muito legais, assim, nossa, muito contente, trabalhando com geólogos, né, Uhum. então isso é uma coisa muito positiva, que eu não tinha esse conhecimento de geologia aprofundado, e hoje eu já consigo falar algumas coisas sobre, já consigo pelo menos emitir algumas opiniões em relação a isso, que antes eu não tinha muita assertividade para falar ou para comentar. E, enfim, aí estou trabalhando na COPF e aprendendo bastante lá. Legal. A gente sente um pouco de falta de pessoas da área de química dentro do GAC. A gente estava falando aqui fora do ar, a gente sempre fala isso, falo com o Rodrigo bastante sobre isso, que o GAC é basicamente química e geologia. Né? Muita química e muita geologia. Só que a geologia o pessoal parece ter compreendido que é realmente relevante, determinante, né, para o GAC, e por isso estão dando um pouco mais de ênfase agora, né, um pouco mais recentemente. Agora, a química a gente vê ficar um pouco para trás. Por que será, Gisele? Porque você, como formada em química, né, conhece, gosta muito da química, por que será que o mercado do GAC não dá atenção para a química? E antes disso até, né, o GAC, a química é realmente, do jeito que eu estou falando, é fundamental para o GAC, é um dos dois grandes pilares. E se for, por que não tem tanta gente da química trabalhando aqui? Bom, eu acho que são dois pontos, né? Eu acho que o GAC ele cresceu muito de geólogos e engenheiros ambientais, né? Por ser também uma preocupação ambiental, então também tem o pessoal da gestão ambiental, né? E a partir disso o mercado foi se criando. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha muito conhecimento, eu nem sabia que existia o GAC. Muitos colegas meus, muitos amigos que estavam lá cursando comigo, até hoje também não sabem o que é o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Eu acredito que os químicos acabam caindo meio que de gaiato, assim, nessa área. Hoje em dia eu sei que tem a química ambiental, né? Mas só que eu também não Uhum. sei como é que funciona, se essas pessoas elas realmente aprendem sobre o GAC ou não. Dificilmente, né? Dificilmente. Dificilmente, exato. Mas para você ter noção, até o jeito da gente chamar, né, de VOC, SVOC, essas coisas eu não aprendi na química. Então até o vocabulário é diferente, né? Eu É, acredito que seja isso. Então essas pessoas, os estagiários, por exemplo, eles acabam nem procurando, né? Eles nem sabem que existem consultorias ambientais. E eu realmente acredito que seja um pilar fundamental para a gente dar continuidade para o gerenciamento de áreas contaminadas, porque muito pela remediação, mas também pela investigação, para a gente entender os processos que estão acontecendo. Eu acho que a resolução das questões ambientais, elas devem ser feitas também com a visão de um químico, né? De um engenheiro sim. químico. A diferença entre química e engenharia química é que o químico ele estuda ali o micro e o engenheiro químico estuda o Uhum. macro. Então, o engenheiro químico tem Uhum. mais essa questão dos processos e tudo mais. Mas são também duas profissões fundamentais, né? E eu acho que cada vez mais hoje em dia, no tempo que a gente vive, a gente vê que a gente lida com trabalhos muito multidisciplinares. Então, tem Sim. gente que se forma em administração e está trabalhando com publicidade e tudo mais. Então, Uhum. eu acredito que muitos profissionais devem ter essa multidisciplinariedade no mercado de trabalho hoje em dia. Quando aplicada de forma correta, aplicada com auxílio, né? Ela é muito bem colocada, né? Então, são empresas que acabam saindo na frente, às vezes, por ter um profissional que trabalha ali em outra área e consegue expor as Sim. questões de uma maneira diferente. E no seu dia a dia na consultoria, né, nesses últimos anos de consultoria, como é que você conseguiu colocar a química na jogada? Nossa, no início foi bem difícil porque eu estava muito focada em fazer o que as pessoas faziam, né? Mas conforme eu fui pegando mais experiência e fui tendo mais tempo de poder pesquisar coisas de química mesmo, né? Que
remetiam a química ao que eu estava estudando, isso foi muito bom. Recentemente, eu fiz uma aplicação de uma lei de Henry que eu estava pensativa em relação ao que aconteceu. Então, era um projeto onde a gente tinha TPH ali na água, em faixas altas, e em faixas baixas ali no ar do solo. Como é esperado, porque o TPH de faixas baixas, ele volatiliza, né? E aí, o que aconteceu? A gente colocou ali um carvão coloidal. E, a partir disso, fomos reamostrar o ar do solo e a água subterrânea. E a água subterrânea e o ar do solo, ele tinha diminuído um pouco as concentrações de TPH. E na água subterrânea, o que antes estava abaixo do LQ, tinha aparecido que eram as TPHs de faixa baixa. E os TPHs de faixa alta, eles estavam absorvidos. Por quê? Porque o carvão coloidal, ele tem muito mais... O TPH de faixa alta tem muita mais aderência ao carvão coloidal, porque o TPH de faixa alta, como é uma cadeia maior, ele tem uma maior superfície de contato. E aí, o que aconteceu? Por conta disso, por conta de fazer essa dissorção, o TPH de faixa baixa, ele que estava no ar do solo exclusivamente, ou às vezes também um pouco nessas partículas de TPH de faixa alta que acabaram soltando, né? Mas, basicamente, o sistema ele precisou entrar em equilíbrio. E aí que entra a lei de Henry, né? A lei de Henry, ela fala pra gente que a pressão de vapor ela é proporcional à concentração do líquido. Então, quando a gente aumenta ali, diminui a concentração do líquido, a gente tem que diminuir a concentração de vapor também. E a pressão de vapor, desculpa. E aí, a partir disso, a gente tem o TPH migrando para a água subterrânea. E aí, esse sistema precisa se reequilibrar, né? E aí, isso foi muito legal, assim, pude até fazer um desenho lá no Canva para mostrar essa questão. Enfim, espero cada vez mais poder aplicar esse tipo de conhecimento, porque, como eu comentei com você também antes, é muito importante a gente dar referência para essas pessoas, né? Referenciar os nossos trabalhos, sempre colocar ali referências bibliográficas, porque isso ajuda também os pesquisadores, né? Sim. E você falando do TPH, né? O que acontece? Ele volatiliza ou solubiliza. Né? Então, essa partição do hidrocarboneto, por exemplo, a gente fala sobre isso bastante, né, no curso, sobre a partição, sobre o fluido molhante, sobre tensão superficial. Então, essa é a teoria, né, do transporte do NEPL, né, como um todo. Isso o químico teria muito para contribuir. Você vê os químicos falando sobre isso também, o químico dentro do GAC, né, claro, falando sobre isso, ou isso aí fica restrito aos caras malucos, tipo Marco Pedi, que acaba sendo geólogo, né? Ou geólogos em geral, ou engenheiros ambientais, ou você acha que os químicos conseguem e praticam isso, né? Falam sobre essas propriedades aí físico-químicas, né? Tensão superficial, volatilização, não só sobre as reações em si, de oxirredução, mas também esse tipo de questão. Você vê isso acontecendo? Olha, Marcão, a gente trabalha em consultoria, a gente acaba pegando trabalhos, né, de outras pessoas. Não sei dizer, esse daqui é químico, esse daqui não é, mas de fato não cheguei a ver nada em relação a isso. Vi sobre isso na faculdade e na pós do Senac, né? Mas só que não vi essa aplicabilidade no mundo da consultoria ainda. Gostaria muito de ver trabalhos que são assim. Sei que tem químicos na CETESB também, né? Sei lá, talvez seria interessante fomentar mais essa questão da pesquisa na área da química no GAC, porque não só porque é importante aprender, né? É importante você saber o que você está fazendo, mas só que isso ajuda também a gente iniciar novas ideias para poder solucionar aquele problema. Então, quando a gente sabe o que a gente está falando, o que a gente está estudando, o que a gente está fazendo, intrinsecamente abre uma luz na nossa cabeça e a gente começa a pensar em novas ideias. Eu imagino que foi assim para você também quando você fez, por exemplo, a caixa de luz UV, né? Eu imagino que você tinha ali um conhecimento intrínseco e em algum momento você conseguiu pensar
em uma ideia para fazer isso acontecer. Mas só que você conseguiu fazer isso porque você tinha conhecimento ali da luz UV, você tinha conhecimento do que acontecia, das propriedades da luz UV. Então, a partir do conhecimento, a gente consegue ter novas estratégias, é o que faz surgir novas coisas no mercado para poder solucionar os problemas que a gente tem no GAC. Infelizmente falta, né? Não, mas não é que falta para o químico, é falta para o GAC, né? Esse olhar um pouco mais, assim, né? Mais científico, talvez. Eu acho Acho um que olhar isso que é a mais questão. curioso, né? Porque eu entendo que é um pouco difícil para as pessoas também pensar em coisas que elas não conseguem ver, né? Fomentar essa curiosidade nas pessoas, né? E eu acho que vale também muito tentar ensinar de formas diferentes, né? Se que nem eu estava ali sofrendo com a matemática, não conseguia entender e bastou uma pessoa disposta a querer me ajudar, me ensinar, para eu começar a gostar, entrar no curso de exatas e passar, e assim, fui muito bem nas matérias de cálculo, e eu devo muito também por ter conseguido aprender isso, né? Por ter uma pessoa disposta, disponível para me ensinar e para me ajudar. Uma coisa muito cara para o químico, né? Muito importante para o químico, para a química, é o balanço de massa. Né? Então, balanço de massa a química é isso aí, né? Balanço de massa. Mas a gente não vê as pessoas no GAC pensando sobre isso, fazer o balanço de massa da amostragem de água, o balanço de massa, muito menos na remediação, né? O cara chega falando, olha, tive um sucesso tremendo na remediação, tirei 200 quilos, mas quanto é que tinha, né? Sim. Marcão, exatamente, assim, eu não peguei trabalhos assim, mas eu imagino quantas coisas devem ter em relação a, por exemplo, estequiometria de forma errada, às vezes uma coisa Uhum. que de fato pode passar batido se você tem um foco ali em uma área de estudo diferente, né? Então, eu imagino que Sim. possa ter acontecido muitas bobeiras também durante esse tempo, por falta de ter uma visão mais crítica por esse lado da química. Eu acho que falta aqui conhecimento em química realmente para o GAC. Mas eu queria dar um outro olhar aqui também que aconteceu com outras ciências, mas vou falar da química aqui. Tem bastante gente que acabou entrando no GAC historicamente, né? Talvez não agora, mas antes acontecia isso bastante. E dizia o seguinte: de química eu manjo, eu sou químico, sou muito bom químico, eu manjo pra caramba. E esses caras do GAC não entendem de química, e no que não está totalmente errado, né? Tem uma certa dose de razão. Aí o cara entra no GAC, como ele conhece química, tudo para ele é química, portanto a remediação proposta é química. E como a pessoa entende muito de química, ele acha que a remediação dele é mágica, porque ele entende de química mais do que os outros. Só que ele esquece que não é só a química que existe, né, no meio subterrâneo. Exato, existem as unidades de estratigráficas, né? São coisas que eu, por exemplo, se entrasse, se fizesse uma remediação com base em química, eu jamais ia conseguir fazer uma remediação de sucesso, né? Porque eu não saberia da parte de geologia, não saberia a parte de hidrologia. Então, de fato, a multidisciplinariedade hoje em dia no mercado, ela é necessária, né? Extremamente relevante. Hoje em dia, a gente vê grandes empresas como a Ambev, por exemplo, contratando trainees de áreas totalmente diferentes para colocar essas pessoas para trabalharem com coisas totalmente diferentes do que elas aprenderam na faculdade, né? Então, o conhecimento ele tem que ser amplo e ele tem que ser divulgado, conhecido, né? E aí que entra você também, né, Marcão? Você é um grande divulgador científico da nossa área. Então, é muito importante que tenha pessoas, cada vez mais pessoas como você, para poder trazer esse conhecimento de modo geral, né, para todos nós. Obrigado, José. Caramba. E como é que é o dia a dia do trabalhador, da trabalhadora do GAC? Você está há relativamente pouco tempo, né? Passou pelo laboratório, mas o laboratório é um caso um pouco à parte. Essas suas últimas experiências em consultoria, como você vê o trabalho, né, em si, o dia a dia do trabalho na consultoria, comparando, por exemplo, com seus amigos e amigas que trabalham em outras áreas? Hein? Bom, olha, tenho muitos amigos que estão em laboratório, né? Uhum. Então,
Eu jamais conseguiria trabalhar no laboratório hoje em dia, olhando assim, nossa, graças a Deus que eu não fui parar em laboratório, porque imagina você ficar preso num lugar o tempo. Tem gente que gosta, né? Não reclamando, não Sim, sim. falando mal. Rotina e tal. Exato. Mas eu jamais conseguiria ficar presa nesse tipo de lugar. A minha rotina, pô, Marcão, eu gosto muito do que eu faço, assim, de verdade. Uhum. Ainda bem, nunca tive um problema em relação a ter que fazer um relatório, um trabalho correndo, porque aquilo tem que ser entregue e vai do jeito que tá mesmo. Ainda bem que eu nunca tive esse problema durante esses anos esses 2 poucos anos de áreas contaminadas. Sempre pude ter pessoas que me ajudassem, perguntar, pedir opiniões, pesquisar, entender mais sobre o assunto. Então, eu não tenho o que reclamar assim da minha rotina. E além disso, eu tenho alguns amigos, que nem eu falei, bastante amigos trabalhando em laboratório. O resto dos meus amigos, Marcão, é tudo designer Uhum. gráfico, Ah, artista. Então, assim, de fato, é uma vida muito melhor. Não designer gráfico, não designer, mas assim, pô, eu queria ter uma vida de artista também. Deve ter suas dificuldades, Sim, sim. mas é bem diferente a minha vida. Assim, grande parte dos meus amigos trabalham com a área de humanas, né? Tenho alguns amigos no gerenciamento de áreas contaminadas, Uhum. mas o trabalho é bem parecido. Sim. Assim, não tem muitas diferenças. Um tem que entregar as coisas mais correndo, Uhum. né? E tudo mais. Mas eu acredito que seja bem parecido. Não tive muita experiência de conversar com muitas pessoas que trabalham em consultorias grandes, mas pelo que eu sei, as coisas são bem divididas, assim, Uhum. né? Você não tem um conhecimento geral, assim, do processo sobre o que está acontecendo. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante, né? De ter um conhecimento geral. Né? Não é à toa que eu já me enfiei um montão de coisa para fazer, Uhum. assim, como qualidade, comercial e Uhum. tudo mais, porque eu gosto de aprender sempre. A gente está num momento de importante, né, de colapso climático, né? Então nós temos uma questão ambiental gigantesca pairando sobre nós que está pondo em risco aí a sobrevivência da humanidade. E aí são grandes questões que estão atreladas ao sistema econômico, então é um negócio bem grandão mesmo. E a gente trabalha com uma questão ambiental, que é a área contaminada. Então, nós somos relevantes, o nosso trabalho contribui para diminuir a crise global ou nós estamos fazendo jardinagem aqui, Gisele? Nossa, eu gosto muito de pensar que a gente não está fazendo jardinagem. Nossa, Marcão, não acho que a gente faça jardinagem. E eu acho importante as pessoas terem a consciência de que elas não fazem jardinagem, Uhum. né? Porque nesses 2 anos, né, que eu estou trabalhando no GAC, como eu comentei com você, eu tive essa sorte de poder sempre pesquisar, sempre poder tentar entregar algo de qualidade, né, um trabalho de qualidade. Mas eu sei, a gente sabe que essa não é talvez a realidade de todas as consultorias ambientais. Eu não sei muito bem como mudar esse tipo de estrutura. É muito difícil falar sobre isso, né? Porque são pessoas que, enfim, tomadas pela ganância aí, Uhum. né? Com que custar. E eu gostaria muito que elas pudessem ter essa visão, né? De que, cara, não é só isso, né? Não é só você chegar lá, fazer um serviço mal feito. Tem gente até, inclusive, que frauda, né, Aham. as ações, assim. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri o primeiro caso, assim, Uhum. de, por exemplo, você enviar uma amostra para o laboratório e enviar duplicata, e aí a sua amostra, ela tá zero, tá abaixo do Aham. LQ, e a duplicata, ela tá ali com contaminante. O Aham. que aconteceu? Uhum. Né? Que interferiu ali. Uhum. Então, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim: meu Deus do céu, não é possível que isso Uhum. aconteça. E eu já tinha ouvido algumas histórias quando eu estava na pós, de fato, mas só que estar na área e ter que ouvir esse tipo de coisa assim é muito Sim, dolorido. sim, sim, sim. Nossa, Marcão, de verdade. E eu não sei de que forma fazer com que essas pessoas tomem consciência de que, meu, você está colocando
vidas em Sim, risco, né? sim, Isso é muito, muito sério. Você não está levando a sério o seu trabalho. sim. Olha que coisa Pois é, horrível, né? pois é. Qual que é a sua motivação? Se você não está levando a sério o que você faz, Uhum, qual que é a sua motivação? sim. Assim, tudo bem que a gente tem que ter outras motivações além do trabalho, mas só que quando a gente trata de coisas importantes, né? Como você falou, a gente está na beira de um colapso ambiental. Então, se você não está tratando isso a sério, vai fazer qualquer outra coisa, Uhum. vai dar publicidade. O mercado está aberto, tem muitas vagas. Sim, sim, sim. Vai ser coach quântico, sei Isso, lá. isso. Nossa, mas é de fato, Marcão, uma coisa que me deixa Uhum. muito, muito brava, assim, tira muito do sério, porque sempre gostei, né, de ciências políticas, sempre gostei de ciências Uhum. sociais. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, é uma coisa que realmente me tira do sério, assim, e realmente me faz, meu, se eu sei de quem é essa pessoa, cara, acabou pra mim, assim, não olho mais na cara, não tenho condições de conversar com esse ser humano, assim, porque a pessoa já perdeu toda a alma dela pro diabo, sabe? É interessante você falando das ciências sociais, né? As ciências sociais e a história lá em Araraquara, na Unesp de Araraquara, é um instituto bem, bem forte, né? Bem, bem forte nas ciências sociais do Brasil todo, né? Na história do Brasil todo. Então, isso também deve ter contribuído na sua formação. Sim, nossa, eu, quando eu entrei lá na faculdade, a gente tinha o bandejão. Na verdade, um ano antes de eu entrar, tinha o bandejão. Uhum. E o bandejão ele ficou parado para reforma. Uhum. E nesses 5 anos de universidade, eu nunca vi a cara desse bandejão. Caramba, meu Deus. Graças a Deus, eu não dependia do bandejão, mas existiam muitas Com pessoas certeza. ali em moradia estudantil que necessitavam daquele auxílio, né, da Uhum. universidade. E a partir disso eu vivi assim alguns momentos de tensão ali, de greve. No meu segundo ano acabei me engajando um pouco demais, assim, Uhum. quase que acabei me ferrando lá, os diretores da faculdade, mas só que foi muito importante. A química em si, um grande PS. Esses dias eu recebi um manual dos bichos de 1991 da Unesp. E eles já falavam sobre essa questão da universidade pública. Sim. Olha, você está na universidade pública, você tem que levar isso para as outras pessoas, você tem que compartilhar o conhecimento. O conhecimento não pode ficar só com você, né? E eu fiquei muito feliz de ver isso. E eu fiquei muito feliz de ver que a química desse ano, ela defendia esse tipo de coisa, Uhum. porque a química do ano que eu entrei foi muito difícil, assim. Foi muito difícil engajar essas pessoas a Uhum. entrarem nesse movimento e tudo mais. A greve não é legal para ninguém, assim, e realmente eu acho que ela tem que ser feita por uma justa causa, né? Mas só que não acho que ela tem que ter ali longos períodos de duração. Eu acho que as coisas elas têm que se resolver da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Tive ali as minhas grandes decepções com o movimento estudantil Uhum. também, mas de forma geral, nunca deixei de lado essa questão, né? Pelo menos eu sempre tentei fazer alguma diferença, por mínima que ela seja. Uhum. Bom, Gisele, você é bastante engajada e ativa em vários movimentos. Um deles é pela igualdade, né, de gênero, né? Então, a condição da mulher de trabalhar, de ter sua vida e tal. Você já sofreu no GAC ou até fora do GAC problemas com machismo, misoginia e tal? Você vê que o GAC é um pouco melhor do que o resto da sociedade ou tá tudo dentro do mesmo pacote? Nossa, Marcão, já, já sofri fora do GAC, já sofri na área também, até, assim, questão de assédio, né? Tomaram uma intimidade comigo que nunca existiu, Uhum. sabe? Então, quando eu estava vivendo aquela situação, eu ficava tensa, mas eu pensava, mas será que é por minha causa? Uhum. Será que eu estou agindo de uma forma Uhum. diferente, né? Uhum. E não, não era nada disso, né? Mas respondendo sua pergunta brevemente, sim. E eu vi recentemente que saiu um relatório, não lembro se é da ONU agora,
Mas, de fato, a gente vem aí alcançando cada vez mais uma equiparidade salarial em relação a homens e mulheres, mas eu acho importante olhar para o lado do feminismo negro também, né? Eu não tenho muita voz nesse âmbito, né? Mas mulheres negras ainda recebem 58% a menos do que homens brancos. Então, essa é uma diferença gigantesca, Sim. né? Na nossa área, não tenho acesso ao salário de todo mundo. Eu gosto de pensar que a gente tem muitas mulheres boas, muitas mulheres influentes, né? Eu trabalho com uma delas, trabalho com a Natália. Conheço também outras mulheres que são muito boas no que fazem. A Fernanda Nani, por exemplo, apesar de ser de laboratório, né? Ela também está aí como uma líder importante. Recentemente eu pude conversar também com a Jane Flor, que eu achei uma mulher muito legal, assim, gente fina, sempre disposta a ajudar. E é muito legal também ver que ela ocupa um lugar de um cargo maior, né, dentro de uma consultoria ambiental grande. Então, eu acredito que as coisas estão caminhando para a mudança, mas é aquilo, a gente com um olho fechado, na verdade, com os dois olhos abertos, né, para a gente proceder nos nossos Sim, direitos, né, sim. porque todos os direitos conquistados pelas mulheres foram muito sofridos, Sim, né, sim. foi a base de muito sangue. Sim, muito. Hoje em dia, a gente tem que sempre ficar com os dois olhos abertos para a gente não retroceder em qualquer instante, né? Porque sempre aparece um engraçadinho para falar que a filha dele nasceu de uma traquejada, né? Será que a gente está avançando? Era que a gente para pensar, será que está tão avançado assim mesmo? Tem um livro muito bom que chama Casa Grande Senzala, né? Bem conhecido. E nele ele fala uma questão assim da onde que vem o quero não, vou não, né? Então era um ambiente que ali as pessoas elas precisavam primeiro concordar para depois elas discordarem, né? Então a partir disso criou-se o grande mito também, que eu acredito que seja um mito, porque o Brasil passou por inúmeras Sim, sim, revoltas, sim. né? Do brasileiro cordial, né? Exato, do brasileiro cordial, que a gente sempre abaixa a cabeça e tudo mais. E a partir disso, eu acredito que as pessoas, elas, na nossa sociedade atual, elas guardam muitas coisas para si. Então, elas não falam o que elas pensam. Mas, quando aparece uma pessoa importante falando as coisas, né? Aí ela, Empodera. pô, se esse cara tá falando, Sim, sim. né? Quem sou eu para não falar também? E esse é o grande perigo, Sim, né? E que mora o grande perigo. certíssimo. Gisele, você, como apaixonada pela química, certamente acompanhou, né, o novo prêmio, o Nobel, né, o Nobel da Química. Conta um pouco pra gente aí o que é qual é a pesquisa, né, e qual é a história aí desse prêmio desse ano, 2025. Nossa, sim. Esse ano a gente teve um grupo de 3 pesquisadores que receberam, né? Ali em relação aos Metal Organic Frameworks, que são estruturas metálicas com ligantes orgânicos e que atuam em diversas áreas ali, que você já compartilhou também na sua newsletter de captação de gás carbônico, né? Mas quando eu recebi a notícia, eu comecei a pesquisar um pouco mais, pedi alguns artigos de referência para um amigo meu que trabalha com isso, e vi que eles estão tentando criar formas de usar essas estruturas para fazer tratamento de água também. Sim. Então, atualmente tem um grande problema em relação a isso, da água subterrânea em si, porque esses compostos, eles não são estáveis. Então, por exemplo, o composto acaba ali absorvendo o arsênio, que tem bastante pesquisas em relação a isso, mas ele acaba Sim. soltando. Tem algumas vertentes que usam em água para poder retirar como se fosse um ímã, mas só que isso não tem muita aplicação na água subterrânea. Mas tem também pesquisas
que dizem que essas estruturas elas podem atuar como catalisadores junto com o carvão, por exemplo, para poder absorver mais substâncias. Sim. E tem outras pesquisas que tratam com nanopartículas. Então, eles fazem ali um revestimento de silício, de óxido de silício ou de outras substâncias, e para deixar essa substância mais estável. E aí, a partir disso, eu acredito que essa vertente ela tende a criar cada vez MOFs mais estáveis, e quem sabe um dia a gente possa usar, por exemplo, numa remediação, em alguma coisa nesse sentido. Ainda tem alguns problemas em relação a custo, né? Que essas substâncias, essas estruturas, elas são caras. Enfim, é um grande progresso que a gente tem, né, na área da química. Recentemente estava lendo algumas críticas em relação aos prêmios de química dos anos anteriores, assim, falando que era muita coisa de revisão, né, e muita coisa batida. Então, essa estrutura que surgiu agora realmente parece ter alguma coisa a mais aí, e fico muito contente por ela ter várias aplicações, né? Então, tem aplicação de capturação ali de gases, tem a questão de catalisar, tem a questão de absorver. Então, acredito que possa ser um grande ponto positivo, porque além da questão do arsênio, vi também pesquisas ali com algumas pesquisas bem básicas com organoclorados, e também vi com fármacos. Teve uma pesquisa que eles conseguiram reduzir para zero o bisfenol A, que foi de uma maneira bem rápida, né? Em 6 minutos, eles fizeram essa redução ali em água. Então, quem sabe no futuro a gente possa utilizá-los. Sim. E você estava me dizendo antes sobre o grupo, né? Um dos autores tem uma história interessante, né? Ah, sim, o Omar, ele é palestino. A família dele é refugiada da Palestina, né? Então, nasceu e cresceu ali num ambiente de extrema pobreza, e ele se transformou ali no professor da Universidade da Califórnia. Ele ganhou o Nobel num momento muito importante também agora, porque foi anunciado um pouco depois de terem cortes na ciência nos Estados Unidos. E ele pôde falar um pouco sobre isso, falou sobre quanto a educação mudou a vida dele, quanto a educação pode mudar a vida de outras pessoas também, né? Muito legal poder ver pessoas diferentes, né, ganhando prêmios tão importantes. E é isso, espero que isso possa inspirar muitas pessoas também. Tomara. Bom, Gisele, agora é aquele momento do episódio que o jogo dá uma virada, então se você quiser, pode fazer uma pergunta para mim. Bom, Marcão, a gente comentou sobre a questão das outras profissões aqui, né, outros cursos no GAC, outras áreas de conhecimento, e eu queria ver com você qual foi a profissão mais inusitada, foi o curso mais inusitado que você já viu de pessoa trabalhando no GAC. Certamente é professor de educação física, que sou eu mesmo, né? É verdade, Marcão. Não, mas veja, fora eu, né? E tem uma outra pessoa, o Gabriel, que eu entrevistei aqui há um bom tempo, né? Curiosamente, ele está na Espanha hoje, morando lá. Ele também é formado em educação física, mas como ele é bem mais jovem, ele é formado no bacharelado em educação física, e depois ele acabou a graduação em educação física. Ele trabalhava com os treinos, né, lá dentro da USP. Ele dava treinos de basquete para o pessoal da geologia da USP. Conviveu tanto, gostou tanto, que fez a geologia e acabou concluindo a geologia, entrou no GAC. Então trabalhou na Arcades aqui no Brasil, depois na Arcades da Espanha, e hoje ele trabalha em outra empresa. Eu conversei com ele. Eu lembro que quando você fez o episódio com ele, eu ouvi, e eu estava fazendo a pós no Senac. Isso aí. E eu estava lá em Barcelona. E, curiosamente, abriu uma vaga na Arcades Barcelona quando eu estava em Barcelona. E um grande PS, eu fiquei em Barcelona só 2 semanas. Caramba!
Pois é, e aí eu fui falar com ele, né? Perguntei um pouco sobre a vaga, para entender como é que funcionava, mas na época eu não tinha carteira de motorista. Olha só. Eu tinha terminar pós Uhum. também, né? E tudo mais, não tinha como. Mas eu conversei com ele é muito gente fina. Então é isso aí, acho que professor de educação física, né? Agora, fazendo o curso lá no Senac, tivemos alguns advogados, advogadas, tivemos um arquiteto, mais de uma arquiteta, né? Teve sua mulher, uma Sim, delas, sim. né? Teve a Soninha também, que eu acho que ela era Ah, oceanógrafa, não verdade, é era? isso mesmo, oceanógrafa, é isso mesmo, isso aí. E eu acho que tinha mais alguém com uma profissão diferente lá, que agora eu não Sim, lembro. sim. Um curso diferente. Teve um menino, Rodrigo, acho que ele não estava na sua turma, estava na turma seguinte, que é formado em História, mas ele tinha feito técnico em meio ambiente, né? Então ele trabalha ainda na Valme, Ah, acho que não trabalha mais na Valme, mas ele trabalhou por muitos anos na Valme como técnico, só que a graduação dele é em História e tinha pós-graduação em História Afro-Brasileira, alguma coisa assim, né? E ele é um cara especialistão, assim, na História, mas ele trabalhava como técnico ambiental, né, dentro do GAC. nossa, Marcão, que interessante. Nossa, muito legal. Vários profissionais no Sim, GAC. pois é, bem multidisciplinar, né? Até a professora de educação física entra na dança aí, Gisele. Exato, exato. Existem profissionais de sociais também no GAC, não cheguei a ter contato, né? Uhum. Mas eu acho que existem, né? Para Sim, lidar, às vezes, com conflitos em relação a sim. comunidades, o lugar que está sendo estudado e tudo Tem mais. sim, mas talvez não estejam propriamente no GAC, mas seja de uma empresa contratada pelo cliente ou até pela consultoria. Mas existe sim, no pessoal da comunicação de risco, tem bastante gente desse setor aí, assistentes sociais e tal. Ah, legal, bacana. Gisele, agora eu queria que você indicasse aí para os ouvintes aí, ou um livro, ou um filme, alguma coisa aí que você esteja ouvindo, vendo. Ai, legal. Tá. Eu vou indicar os dois últimos livros que eu li, Uhum. que foram muito bons. Nossa, esse ano eu fiz ótimas escolhas de livro. Legal. É, o primeiro deles é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Você já ouviu Já ouvi falar, falar, professor? mas eu não li. Ela é uma mulher Uhum. preta, autora, professora, é, teórica, feminista, e trabalha e batalhou também na luta antirracista Sim. estadunidense. E ela faz essa provocação com esse livro, né, perguntando o que é o amor, que pra gente é uma pergunta, pra gente que não estuda isso como ela estudou, né, como ela se aprofundou nos estudos, é uma pergunta que parece um pouco ingênua, né? Mas ela vem abordando essa questão do amor de uma forma falando sobre a ética amorosa. E a ética amorosa é a única, ela cita como a única chance da nossa sociedade de poder transformar a questão do niilismo, da ganância, da obsessão pelo poder, e ela foge assim dessa questão do amor romântico, né? Ela passa por um amor como muito mais do que um sentimento, Uhum. né? Esse poder transformador da gente poder compartilhar e expressar na nossa sociedade de forma com que as pessoas saiam desse estado de selvageria, Uhum. né? Que ela cita que a gente vive hoje em dia. E ela fala bastante sobre justiça social também, que é muito bacana. O segundo é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Ela tem uma trilogia que fala Abuso, sobre né? comportamento. Uhum. Sim, Tudo é Rio, é bem conhecido. Aí tem Véspera Uhum. e tem esse daqui que foi o que eu mais gostei dela. E ela fala sobre questões de comportamento humano. Uhum. Nesse livro tem a Bia, que ela é uma psicanalista aposentada, e aí ela conhece uma jornalista que está passando por uma perda recente na vida dela, e a Bia chega para ela e ela faz uma pergunta que é muito reverberada ao longo do livro e que toca muito quando você está lendo, que ela pergunta o que você perdeu que te entristece tanto. E ao longo do livro essa pergunta ela vai sendo respondida por questões de cartas e aí os destinos delas começam a se Uhum. entrelaçar. Enfim, é um livro muito bonito, recomendo muito. Não vou dar
A Natureza da Mordida. Legal, legal. Muito bom, Gisele. Ótimas dicas, muito legal. Gisele, você recomendaria para uma garotinha da Santa Cecília, hoje em dia, fazer o curso de Química e entrar no GAC? Ou se deve, talvez, procurar um design gráfico ou alguma coisa de ciências sociais, alguma coisa assim? Nossa, com certeza recomendaria. Nossa, eu sou muito feliz com o que eu faço, Marcão. De verdade, é uma das grandes alegrias, assim, poder compartilhar com os meus amigos que são fora da área também o que eu faço. E é muito legal ver eles se interessando por isso, mesmo não entendendo tanto, né? Porque nem eu entendia também. Mas é muito legal, eu fico muito feliz. Eu sempre falo muito da minha profissão com muito orgulho e com brilho no olho, porque eu acho que o que a gente faz é de fato importante e além disso eu gosto muito com que eu trabalho, então para mim recomendaria super essa questão de artes e tudo mais. Eu fico pensando quando eu estiver mais velha, né? Quando eu tiver mais tempo livre, pô, super faria um curso, aprenderia a pintar direito, assim, tudo mais, que eu acho muito interessante, mas de fato o que me dá muito mais vontade de aprender, o que me dá vontade de prosseguir, o que me dá vontade de fazer no dia a dia é o meu trabalho atual, sem sombra de dúvidas. Que bom. Gisele, é isso aí. Vou agradecer a sua presença, né? Muito legal ter você aqui. E se eu esqueci de perguntar alguma coisa, se você quiser falar, fique à vontade. Enfim, o podcast é seu, pode fazer o que quiser, cantar, falar do Corinthians, você que manda. Tocar flauta. Isso, é isso aí. Marcão, acho que sem mais delongas, assim, muito feliz de você ter me convidado. Eu sou muito recente na área, né? Eu tenho 2 anos, então eu fiquei muito nervosa, pensando, nossa, será que eu tenho realmente alguma coisa para contribuir, para falar? E fiquei muito feliz de perceber que eu tenho. Sim, com certeza. Agradecer mais pelo convite e espero poder que a gente possa se ver mais vezes também nesse mundo, com certeza iremos. Sim. É isso, muito obrigada para quem ouviu também. Obrigado então, Gisele. Até o próximo. Até. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito, muito legal com essa pessoa tão incrível e tão querida que é a Gisele. Foram histórias muito legais que ela compartilhou conosco, que se entrelaçam, né, de forma muito legal, como, por exemplo, a dificuldade inicial com a matemática, superada com muito louvor lá na frente, o ativismo dela, as greves na universidade, a paixão pela ciência, a paixão por aprender coisas novas, que eu pude testemunhar de perto lá nas aulas da pós do Senac, a paixão também por ciências humanas, por artes, por literatura, enfim, por entender o mundo de forma global, para além da ideia de simplesmente vencer na vida derrotando os outros, ela tendo claramente a consciência do seu papel no mundo e também do que precisa efetivamente ser superado para que tenhamos um mundo melhor para todos e todas. Mas ela intercalou essas demonstrações de muita força, muito conhecimento, muita perseverança, com vários perrengues também. Com o perrengue, de certa forma, divertido lá na Espanha, né? Ficar lá trancado no início da pandemia, com pessoas que eram, assim, desconhecidas, né, para ela. Ao perrengue muito chato que, infelizmente, as mulheres estão particularmente expostas, mesmo dentro do GAC. Felizmente, como vocês viram, ela continua bastante feliz com sua atuação dentro do GAC, com a consciência da relevância do trabalho dela e de que ela não está simplesmente fazendo jardinagem. Agradeço demais a Gisele pela conversa muito sincera e descontraída. Espero que vocês também tenham gostado. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco, esse podcast está disponível no Spotify, no YouTube, em outros agregadores, no Substack. Continuem conosco também na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. Acompanhe a gente no Substack e também nas redes, o Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Enfim, temos muitas coisas, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.